E o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, confirmou: Felipe Luiz é sim um nome cogitado para assumir a seleção brasileira. E apesar do empate de ontem diante do Vasco, o Flamengo inicia o Brasileirão com melhor aproveitamento do que nos últimos 4 anos. Lista de relacionados para o jogo na Libertadores tem novidades e após um mês o zagueiro Cleito volta a ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz. E nesse vídeo eu quero comentar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Bom, não é segredo para ninguém que a diretoria do Flamengo prioriza o Campeonato Brasileiro. E ontem, apesar do empate diante do Vasco, o Flamengo tem aí o melhor aproveitamento, né, dos últimos 4 anos, em relação aos últimos 4 anos de Campeonato Brasileiro. Lembrando que o empate diante do Vasco não tirou o Flamengo da liderança. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Flamengo ainda é líder. Ainda vão jogar Palmeiras, vão jogar Fluminense, e se um desses dois times vencerem, eles vão ultrapassar o Flamengo e, consequentemente, se tornarem líder do Campeonato Brasileiro. Atualmente, com 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 73% de aproveitamento. Vou colocar a tabelazinha para vocês. 2021, o Flamengo tem aproveitamento de 53%. 2022, aproveitamento de 33%. 2023, aproveitamento de 40%. E 2024, aproveitamento de 53%. Isso, claro, considerando as 5 primeiras rodadas. Nesse Campeonato Brasileiro, inclusive, o Flamengo tem um artilheiro, um dos artilheiros, na verdade, ao lado do Pedro Raul e ao lado do Verratti, do Vasco, que é o Arrascaeta, com 4 gols. Eu tenho certeza que o Flamengo vai brigar pelo campeonato, eu tenho certeza absoluta. Se vai ser campeão ou não, são outros 500. Vai depender de como o elenco vai se comportar ao longo da temporada, se eles vão entrar em campo sempre com muita vontade de vencer, porque parece, tá, que nem sempre os jogadores eles entram 100% focados no jogo, ou ligados, sabe? Parece que alguma coisa ali tira a atenção deles, falta finalização, falta caprichar um pouco mais na hora de fazer o gol. E por causa dessas situações, dessas pequenas situações, o Flamengo deixa a desejar em alguns jogos, como foi o caso de ontem contra o Vasco, que também contou com uma noite inspirada do Léo Jardim. Terça-feira já tem Libertadores, o Flamengo deve chegar em Quito daqui a pouco, 7h35 da noite, que é o horário previsto para a chegada. Vou colocar na tela aí, olha, a agenda do futebol profissional do Flamengo, saída hoje às 3 horas do Rio de Janeiro, chegada prevista para as 7h35 e amanhã, né, 3h30 da tarde, vai ter um treino do time do Flamengo. Terça-feira, 2h45, ele sai para o estádio. E às 5 horas da tarde, LDU e Flamengo no estádio Rodrigo Paes Delgado, a 2.800 metros acima do nível do mar. E aí, no mesmo dia, às 10 horas da noite, o Flamengo retorna, então, para o Rio de Janeiro. E hoje o Flamengo divulgou a lista de relacionados e a gente confirmou aí, então, que 3 jogadores não vão participar desse jogo. Alan, De La Cruz e Alexandro não viajaram, então vão ser desfalques confirmados do Flamengo para esse jogo. O Ayrton Lucas saiu ontem sentindo algum desconforto muscular e foi relacionado, então acho que não vai ser problema. E provavelmente ele vai assumir então a lateral esquerda, tendo o Varela ali como reposição, tanto para o Wesley quanto para o Ayrton Lucas. A novidade nessa lista de relacionados do Felipe Luiz é o zagueiro Cleiton. A gente sentiu falta do Cleiton, ele não estava sendo relacionado por decisão do Felipe Luiz. O Felipe Luiz não quis relacionar ele para os jogos, então ele estava ali treinando normalmente, mas não participando do elenco do Flamengo durante as viagens, durante os jogos. Então ele, após aí um mês, a última vez que o Cleiton foi relacionado para uma partida foi no dia 16 de março. Então aí mais de um mês em que ele não era relacionado para uma partida. O Flamengo encara a LDU terça-feira, em jogo válido pela terceira rodada da Libertadores. Lembrando que o Flamengo precisa meio que urgente dessa vitória, porque vou colocar o grupo para vocês aí na tela. Estamos no grupo C e a gente não pode perder esse jogo de jeito nenhum. Por quê? LDU é o primeiro colocado, Central Córdoba segundo colocado e o Flamengo vem então em terceiro lugar. Então, num grupo desse aqui, meu irmão, o Flamengo tinha que estar em primeiríssimo lugar. Ah, mas é o terceiro jogo, não importa. A gente vacilou em perder para o Central Córdoba, que é um time nanico, mas a gente conseguiu essa proeza negativa de perder no Maracanã para o Central Córdoba. Então não dá, cara, de vacilar mais. Apesar do início do vídeo eu ter falado que todo mundo sabe que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. A gente não pode só abrir mão da Libertadores e não ligar, não lutar. Não existe isso.
Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar agora da questão da seleção brasileira. O Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções da CBF, abriu o jogo e citou 4 brasileiros que podem estar na seleção brasileira, né? Um deles, na verdade, entra aí no radar da seleção brasileira e abriu portas para os estrangeiros e deu prazo para definir o técnico da seleção brasileira. Quem acompanha o futebol europeu, especificamente o Real Madrid, viu que o Real Madrid atualmente, está vendo, na verdade, tá uma íngua. O Real Madrid virou o ABC da Europa. Cara, tá uma desgrama o futebol do Real Madrid. Por alguma razão, os jogadores não se encontraram mais no esquema tático do Ancelotti. Então, o time está sendo motivo de chacota, inclusive. Foi eliminado da Champions League, é o segundo colocado com uma distância muito considerável para o Barcelona. E agora o nome do Carlo Ancelotti ganha força para assumir a seleção brasileira. E se não bastasse isso, o nome do Filipe Luís foi sondado novamente. Inclusive, como eu falei, o Rodrigo Caetano citou o nome do Filipe Luís como um nome que ele se agrada para estar na seleção brasileira. Inclusive, no jogo de ontem, o Rodrigo Caetano estava no Maracanã para acompanhar Flamengo e Vasco, e eu acredito que ele não estava ali para ver nenhum jogador, porque não é competência dele convocar ninguém. Talvez ele estava ali para ver o esquema tático do Flamengo, para ver como que o Filipe Luís se comportava à beira do campo, como que ele se comportava em determinadas situações do jogo. Eu acredito que ele foi para lá observar o Filipe Luís. Então foi questionado pelo Romário sobre quem ele escolheria para o cargo de treinador da seleção brasileira. E ele falou em 4 técnicos brasileiros: Filipe Luís, do Flamengo, Rogério Ceni, do Bahia, Roger Machado, do Internacional, e o Renato Gaúcho, do Fluminense. O dirigente ainda abriu as portas para treinadores estrangeiros, mas evitou citar nomes. E apesar de eu acreditar que o Filipe Luís não iria só abandonar o Flamengo, o projeto do Flamengo, tudo que ele já conseguiu construir e moldar até o momento, eu fico um pouco receoso com a questão de seleção brasileira, principalmente por essa aproximação que pode acontecer daqui a um tempo. Uma coisa é certa: o Rodrigo Caetano falou que até o dia 17 de maio eles pretendem anunciar o novo treinador da seleção brasileira. O Ancelotti e o Jorge Jesus continuam tendo o nome mais cotados para essa função, mas agora nós sabemos que também 4 nomes do futebol brasileiro estão cogitados para treinar a seleção. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. E te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação, até a próxima.